Olá, gente. Bom dia a todos. Um abraço a vocês aí do estúdio, ao meu amigo ouvinte da Rádio Cidade. Meu abraço fraterno. É muito bom voltar a conversar com vocês. E hoje falando sobre uma doença que não é muito frequente, mas também não é uma doença rara. É uma doença crônico-degenerativa do cérebro chamada doença de Parkinson. Essa doença, como eu falei, ela tem como característica a morte de alguma parte do cérebro. É justamente a degeneração cerebral que acontece no paciente que tem doença de Parkinson. E é uma doença que normalmente acontece aí pela quinta ou sexta década de vida. Então é uma doença rara aos 20, 30, 40 anos. Ela começa a aparecer normalmente em pessoas acima de 60 anos. E tem uma característica muito importante, que é a progressividade da doença. Primeiro, é uma doença que não tem cura. Ela, ao se estabelecer, ela progride lentamente, mas se for feito o tratamento precocemente, você consegue passar aí anos, décadas com essa doença, o paciente numa condição boa de vida. Quais são os sintomas mais importantes e mais preponderantes na doença de Parkinson? Ora, existem os sintomas motores e os sintomas não motores. Dentre os motores, existe o clássico tremor do corpo, principalmente tremor das mãos, que normalmente é um tremor que começa unilateral, ou seja, em um lado do corpo, numa das mãos. Tem a característica de ser um tremor enquanto a pessoa está na posição parada, ou seja, não em movimento. Quando ele começa a fazer um movimento, os tremores cessam. Tem aquela fáscias, que é aquela característica do rosto do paciente, que fica como se fosse um rosto plástico, ou seja, a pessoa fica sem uma fisionomia característica. É aquela fáscias ou aquele rosto parado, o doente não pisca muito, não tem muita expressão facial. Ele tem uma dificuldade também de andar e de fazer movimentos. Em alguns casos também ele tem o que a gente chama da hipertonia, ou seja, é o paciente que tem uma rigidez nos seus movimentos. Esses são praticamente os sintomas motores da doença de Parkinson. Só que ela não existe apenas os sintomas motores. Existem sintomas outros, que são sintomas, por exemplo, como aqueles problemas cognitivos, de memória, de pensamento lentificado. Os pacientes com Parkinson têm uma quantidade de depressão e de ansiedade maior do que a população geral. São pacientes que têm problemas autonômicos, ou seja, pacientes que têm, por exemplo, hipotensão ortostática. O que quer dizer isso? Pacientes que quando estão sentados ou deitados, se levantam e têm tontura. Pacientes que podem ter também como sintomas autonômicos a constipação intestinal. Pacientes que têm uma sudorese excessiva. Então, quando você pega um paciente com 60 anos ou mais, com alguns desses sintomas, você precisa fazer o diagnóstico dentre outros problemas degenerativos, como por exemplo o Alzheimer, como o tremor senil, como o tremor provocado por algumas medicações. A doença de Parkinson tem que acender o sinal amarelo ou talvez o sinal vermelho para o médico, ou para a família, ou mesmo para o paciente, que está consciente daquele problema. Então você precisa procurar um médico especialista em doença de Parkinson. E que médico é esse? O neurologista. Pois só ele pode, com a habilidade, com a experiência que tem, fazer um diagnóstico juntando todos esses sintomas e aí começando o tratamento precocemente. Nada mais é o tratamento do que o uso de medicamentos, associado, claro, a outras coisas coadjuvantes, como por exemplo, o tratamento psicoterápico, o tratamento através da atividade física, que é fundamental. Olha aí, gente, eu voltando novamente com a questão da atividade física no tratamento e no acompanhamento de diversas doenças. O Parkinson também é assim. Então, se você tiver algum desses sintomas, tiver mais de 60 anos de idade,
se tiver algum caso na família de doença de Parkinson, porque há sim um caráter hereditário também nessa doença, você precisa procurar urgentemente o seu médico ou logo o neurologista, que fazendo o diagnóstico clínico vai tratar precocemente e você vai ter uma vida praticamente semelhante aos outros, claro, com uma certa limitação. E uma característica dessa doença também é o seguinte, ela infelizmente não tem cura, mas repito, tem tratamento e você vai ter uma boa qualidade de vida. Portanto, qualquer sintoma desses em pacientes acima de 60 anos, procure o neurologista que ele vai fazer o tratamento e aí você vai ficar com a qualidade de vida razoável. Grande abraço.